Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Tarde da noite, as luzes da cidade de Londres se estendiam pelo chão como galáxias cintilantes, refletindo nos vidros do imponente Whitmore Tower. No último andar, dentro de um escritório elegante, Oliver Whitmore permanecia em silêncio, segurando um copo de uísque âmbar. Seu olhar estava distante, fixo nas ruas iluminadas abaixo, mas sua mente vagava pelo passado. Alguns anos atrás, sua vida fora uma sequência impecável de vitórias, um caminho pavimentado com glória, riqueza e conveniência. Vindo de uma família feliz, Oliver acreditava que o amor era a coisa mais bela e duradoura do mundo. Ele havia amado de forma plena, com confiança absoluta. Mas Isabela, a mulher que ele acreditava ser o amor da sua vida, o traiu da forma mais cruel possível. Ele ainda se lembrava daquele dia fatídico, quando entrou em seu apartamento e a viu nos braços de outro homem, seu maior rival nos negócios. Cada doce mentira, cada promessa, tudo não passava de ferramentas para que ela se aproximasse e o usasse. Naquele instante, Oliver percebeu que o amor era um luxo, um jogo sujo no qual ele nunca mais participaria. Agora, tudo em sua vida era meticulosamente calculado. Seu coração havia se tornado gelo e sua mente era movida apenas por números e contratos. Mas o mundo reluzente da elite não deixaria Oliver se esconder para sempre. E então veio a aposta. O grandioso baile de gala no Hotel Ritz reunia as figuras mais ricas e poderosas da cidade. Entre música e luzes ofuscantes, Oliver mantinha sua postura fria e serena. Ele não gostava desse tipo de evento, mas sabia reconhecer oportunidades quando elas apareciam. Ao seu lado, Michael Donovan, seu velho amigo da universidade, tomou um gole da bebida e sorriu. Alex, vai ficar com essa cara séria a noite toda? Aprende a curtir a vida um pouco, cara. Oliver girou o uísque no copo, sua voz profunda, calma e indiferente. Eu aproveito do meu jeito. Michael arqueou uma sobrancelha, um brilho malicioso nos olhos e fez um leve gesto com a cabeça em direção ao outro lado do salão. Um grupo de mulheres jovens ria e conversava animadamente. Entre elas, uma se destacava. Cabelos castanhos sob as luzes douradas, olhos azuis intensos que pareciam brincar com o perigo. Evelyn Carter, disse Michael, devagar, observando a reação do amigo. O pesadelo da alta sociedade. A queridinha das colunas de fofoca. Oliver lançou um olhar breve, inexpressivo. E daí? Eu aposto, Michael provocou com um sorriso de quem sabe o que está fazendo, que você não consegue transformá-la em uma dama perfeita em 3 meses. Oliver pousou o copo sobre a mesa. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. E se eu conseguir? 2 milhões de dólares, respondeu Michael firme, com o olhar desafiador. Oliver sabia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso, mas parte dele ansiava por aquele desafio. Para ele, Evelyn não passava de uma peça em um tabuleiro de poder, uma transação que provava que nada escapava ao seu controle. Fechado, disse ele com voz firme. A aposta estava selada, e o destino de ambos seria alterado para sempre. Do outro lado do salão, Evelyn Carter observava em silêncio. Não era nenhuma estranha aos olhares julgadores e aos cochichos venenosos. Filha única de uma família prestigiada, ela cultivava sua reputação de rebelde com maestria. Festas intermináveis, compras extravagantes, corridas perigosas em carros esportivos, tudo fazia parte de uma máscara, uma vida encenada para esconder uma dor muito mais profunda desde o dia em que sua mãe se foi. Evelyn vivia em uma mansão fria, cercada pelo silêncio e pela indiferença. O pai, distante e calculista, via nela apenas uma peça em seu tabuleiro de ambições. A madrasta,
manipuladora e elegante, mascarava o veneno com sorrisos ensaiados. Nenhum dos dois a amava. Para eles, Evelyn era apenas um meio para enriquecer ainda mais a família. Agora, o golpe final. Seu pai queria forçá-la a se casar com um homem 2 vezes mais velho, um magnata chamado A.G., em troca de uma fortuna. O contrato já estava quase assinado. Evelyn precisava fugir, de qualquer forma. Foi então que o olhar gelado de Oliver cruzou o dela. Em um único instante, algo mudou. Ele era conhecido por sua frieza e poder, o herdeiro enigmático do império imobiliário Whitmore. Evelyn, por outro lado, era o oposto, a socialite rebelde, oscilando entre festas e escândalos, uma mulher que o mundo julgava, mas nunca compreendia. Casar-se com Oliver poderia ser sua salvação. Não por amor, ela não acreditava mais nisso, mas por liberdade. Uma semana depois, no luxuoso penthouse de Oliver, Evelyn o encarava com calma calculada. Entre eles, sobre a mesa, repousava um contrato de casamento meticulosamente redigido. 3 meses? Ela arqueou a sobrancelha, um sorriso provocante nos lábios. E o que eu ganho depois disso? Uma quantia suficiente para que você nunca mais dependa de ninguém, respondeu Oliver, com a voz firme, sem traço algum de emoção. Evelyn sorriu fria. Então temos um acordo. Ao assinar o contrato, com sua caligrafia elegante e precisa, ela sentiu o peso do destino mudar. Oliver a observava em silêncio, e por um breve instante percebeu que o verdadeiro jogo só estava começando. Naquela noite, o lendário Grand Imperial Hotel brilhava como nunca. Lustres de cristal lançavam reflexos dourados sobre o salão, enquanto arranjos de flores brancas perfumavam o ar. Violinos tocavam uma melodia suave, acompanhando os olhares curiosos da elite londrina. O casamento de Oliver Whitmore e Evelyn Carter era o evento do ano, falado, especulado e julgado. Todos sabiam que não se tratava de amor. Era um acordo, um espetáculo social. Oliver, impecável em seu terno preto, mantinha o semblante impassível. Seus olhos frios, quase prateados sob a luz, permaneceram fixos na noiva que se aproximava. Evelyn caminhava lentamente pelo corredor coberto de pétalas. O vestido, um modelo sereia de um designer renomado, moldava sua silhueta com perfeição. Mas por trás da beleza etérea havia tristeza, uma dor contida nos olhos que refletiam a própria alma do mar. Profunda, misteriosa e ferida. Entre os convidados, cochichos serpenteavam pelo ar. Ela é só um enfeite para ele. Esse casamento é de fachada. Quem é que acredita que há amor aí? Evelyn ouvia tudo, mas não reagia. Cada passo era uma lembrança do motivo que a trouxera até ali. Fugir de um destino imposto. Oliver era sua fuga, assim como ela era o dele. Um acordo frio, selado por necessidade. Quando seus olhares se encontraram diante do altar, não houve ternura, apenas compreensão mútua. 2 jogadores, cientes das regras e do preço. A voz do celebrante ecoou com solenidade. Você, Oliver Whitmore, aceita esta mulher como sua esposa? I accept, respondeu ele sem hesitar. E você, senhorita Carter, aceita este homem como seu marido? Evelyn ergueu o queixo, um leve sorriso gelado brincando nos lábios. Eu aceito. Nenhum beijo selou o voto, nenhum toque carinhoso. Apenas o silêncio pesado de um pacto feito entre corações que, por ora, haviam desistido de acreditar no amor. Oliver deslizou o anel de diamante caríssimo no dedo delicado de Evelyn com a precisão de quem cumpre uma obrigação, não de quem faz uma promessa de amor eterno. Quando a recepção começou, ele se envolveu rapidamente em conversas com empresários e investidores, deixando Evelyn sozinha em meio a rostos desconhecidos e olhares avaliadores. Ela segurava uma taça de champanhe, sorvendo devagar, esboçando sorrisos educados, enquanto sentia o peso das atenções ao seu redor. Evelyn sabia exatamente o que era ali. Uma peça de exibição, uma joia cara nas mãos de Oliver Whitmore.
a prova viva de que ele podia transformar uma mulher indomável em uma esposa perfeita. Para ele, aquele casamento não era um conto de fadas, era mais uma vitória a ser conquistada. Horas depois, o casal retornou à mansão Whitmore, uma imponente propriedade às margens do Tâmisa, erguida como uma fortaleza silenciosa, suas luzes douradas refletindo na água como fragmentos de memórias esquecidas. Ao entrar na suíte de lua de mel, Evelyn observou o cenário preparado com perfeição cirúrgica. Rosas brancas, velas aromáticas, cortinas de seda translúcida balançando suavemente. Tudo exalava romance. Mas para ela, aquele ambiente era apenas um palco vazio, uma encenação sem alma. De pé diante da janela, vestida com uma camisola de seda branca, ela fitava o horizonte de Londres, suas luzes cintilando como promessas distantes. Os ombros delicados brilhavam sob a luz suave, frágeis, quase etéreos. Atrás dela, Oliver afrouxou a gravata, os olhos atentos a cada movimento dela, com uma curiosidade que ele mesmo não compreendia. Finalmente quebrou o silêncio, a voz grave e carregada de uma posse disfarçada. Então, vamos começar a desempenhar nossos papéis de marido e mulher? Evelyn se virou, o olhar firme e cortante cruzando o dele. Um sorriso frio surgiu em seus lábios, sem ternura, sem medo. Esse papel dura 3 meses, não é? Respondeu, a voz carregada de desafio. Oliver arqueou uma sobrancelha, esboçando um sorriso de canto, aproximando-se dela com passos calculados. Levantou a mão e tocou de leve o rosto de Evelyn, sentindo a maciez da pele e o gelo oculto sob sua expressão controlada. Ele havia se preparado para dominar uma socialite impulsiva, uma mulher acostumada ao luxo e ao escândalo. Mas, quando tentou se aproximar ainda mais, Evelyn deu um passo para trás. Seus olhos brilharam, não apenas com resistência, mas com algo mais. Ironia. Acho que você me entendeu mal, disse ela com uma calma que soava como ameaça. Oliver parou. Sua expressão mudou sutilmente, intrigada. É mesmo? Então... me surpreenda. Evelyn o encarou sem desviar o olhar. A profundidade azul dos seus olhos era firme, inabalável, sem medo, sem hesitação. Que tipo de mulher você acha que eu sou, Oliver? Perguntou, a voz cortante como uma lâmina. Uma conquista fácil? Uma boneca mimada? Por um instante, Oliver ficou sem palavras. O golpe em seu orgulho foi certeiro. Ele disfarçou bem, mas o silêncio o traiu. Evelyn deu mais um passo para trás, mantendo a distância. Havia dor em seu olhar, uma dor que ele notou, ainda que tentasse ignorar. Eu nunca pertenci a ninguém, disse ela, firme. E não sou tão fácil quanto você imagina. As palavras pairaram no ar, afiadas, pesadas. Oliver sentiu como se o chão sob seus pés tivesse mudado. Suas mãos, no meio do movimento de desfazer os punhos da camisa, congelaram no ar. E pela primeira vez em muito tempo, o homem que sempre controlou tudo não soube o que fazer. Evelyn ainda era virgem. Aquilo foi a última coisa que Oliver esperava da mulher cujo nome vivia estampado nas manchetes, cercado por boatos, festas selvagens e rumores escandalosos. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Evelyn notou o lampejo de incredulidade nos olhos dele e aproveitou o momento. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso carregado de ironia. Decepcionado? Perguntou ela, a voz baixa, provocante. Oliver permaneceu calado, o olhar fixo nela, intenso, quase cortante. A tensão entre os dois era palpável, densa o bastante para tirar o ar. Ele havia julgado mal, muito mal, e a percepção disso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Pensei que você fosse mais inteligente do que isso, Evelyn continuou, a voz misturando amargura e uma vulnerabilidade que tentava esconder. Os lábios de Oliver se moveram num esboço de resposta, mas o som que veio foi um suspiro frustrado. Ele não estava acostumado a errar, principalmente sobre pessoas.
Deu um passo atrás, o tom agora mais contido, quase introspectivo. Então por que aceitou se casar comigo? Evelyn cruzou os braços, mantendo o queixo erguido. O brilho nos olhos dela oscilava entre sarcasmo e resignação. Porque eu precisava escapar da vida que meu pai e minha madrasta escolheram para mim. Fez uma pausa, o olhar escurecendo. Você não era a escolha perfeita, mas, pelo menos, não era tão terrível quanto o homem que eles haviam escolhido. As palavras bateram fundo. Oliver sentiu um desconforto que não sabia explicar, uma mistura de irritação e orgulho ferido. Nunca se imaginara como a segunda opção de alguém, muito menos como uma rota de fuga. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Evelyn ficou imóvel por um instante, os ombros tremendo levemente, mas quando se virou para sair, manteve o porte impecável, orgulhosa, intocável. Oliver a observou se afastar, sentindo algo novo. A estranha sensação de estar perdendo o controle de uma situação que achara dominar. Evelyn não era um jogo simples. Não era uma peça que ele pudesse mover à vontade. Ela era um mistério. Uma adversária perigosa. E talvez a primeira mulher capaz de desarmá-lo sem dizer uma palavra. Encostando-se na parede de mármore frio, Oliver soltou um longo suspiro. O brilho de seus olhos escuros se perdeu no teto, refletindo o peso de pensamentos que não podia controlar. A noite de núpcias não havia sido uma vitória, mas o início de uma partida de xadrez intrincada, onde Evelyn não era um peão, e sim uma rainha em toda a sua força. Do outro lado da casa, diante da janela iluminada pela cidade cintilante, Evelyn observava as luzes de Londres e fez uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria que alguém, nem mesmo Oliver Whitmore, tivesse poder sobre seu destino. Logo após o casamento, o Whitmore Estate, uma mansão magnífica às margens do Tâmisa, tornou-se o novo lar de Evelyn. A arquitetura clássica, os imensos corredores, os quadros caríssimos pendurados nas paredes, tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Cada detalhe transbordava ordem e controle. Uma beleza fria, sufocante. Evelyn sentia-se presa dentro de uma jaula dourada, onde o luxo substituía a liberdade e o silêncio ecoava mais alto que qualquer palavra. Naquela casa, tudo funcionava com precisão implacável, refeições impecavelmente preparadas, o chá da tarde servido no horário exato, empregados movendo-se quase sem ruído, como se fossem parte de uma máquina invisível. E no centro de tudo estava Oliver. Ele não precisava gritar nem impor presença. Um único olhar, gelado e firme, bastava para que todos obedecessem. Evelyn percebeu que havia se casado não com um homem, mas com o próprio controle disfarçado de elegância. Evelyn nunca gostara de regras, e aquele casamento não seria a exceção. Ela continuava estampando as manchetes dos tabloides, festas até o amanhecer, compras extravagantes e corridas perigosas com seu carro esportivo de luxo. Nada disso parecia abalá-la. Os olhares frios de Oliver, observando-a à distância, só a incentivavam ainda mais. Era quase um jogo. Ela o provocava de propósito, testando até onde ia a paciência daquele homem impenetrável. Mas Oliver não era o tipo de homem que se deixava desestabilizar facilmente. Disciplinado até o último fio de cabelo, mantinha uma calma quase inquietante diante das atitudes rebeldes da esposa. Cada vez que Evelyn voltava embriagada ou se tornava o centro de mais um escândalo, ele simplesmente permanecia na biblioteca, folheava o jornal com as manchetes em letras garrafais e o dobrava sem dizer uma única palavra, nenhum sermão, nenhuma reação. Apenas o silêncio, o mesmo silêncio que ironicamente a deixava furiosa. Mas por trás dessa aparente guerra fria, algo começou a mudar. Oliver passou a perceber nuances em Evelyn que antes não via, ou não queria ver. Certa noite, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, ele a viu, discretamente na cozinha, entregando um maço de dinheiro à governanta. A voz dela era suave, mas firme, carregada de uma sinceridade rara.
Isto é para as mensalidades da escola do seu filho. Por favor, não diga a ninguém que veio de mim, está bem? A mulher a olhou com lágrimas de gratidão, mas Evelyn apenas sorriu de leve e se afastou, como se tivesse feito algo banal. Oliver ficou parado atrás da porta, observando tudo em silêncio, sem que ela percebesse. Em outro dia, descobriu-a conversando com o mordomo sobre a doação de casacos e sapatos para um orfanato. Ela usava um nome falso, uma amiga anônima, para esconder sua identidade. Nenhum reconhecimento, nenhum aplauso, apenas gestos silenciosos, quase secretos. Mas a revelação mais marcante veio numa madrugada fria. Oliver viu o carro dela estacionar em um bairro pobre no sul da cidade. Nenhum bar sofisticado, nenhuma festa luxuosa. Evelyn desceu com sacolas cheias de comida e cobertores. Sob a luz fraca dos postes, ela se ajoelhou, distribuiu os mantimentos, ouviu histórias de pessoas esquecidas, e seus olhos, de um azul profundo, refletiam uma empatia genuína. De longe, Oliver sentiu algo que não conseguia nomear. Aquela mulher, a mesma que ele julgava fútil, impulsiva e vazia, tinha camadas que ele jamais imaginara. Havia nela uma ternura oculta, uma compaixão silenciosa e uma força que o desarmava por completo. A curiosidade dele começou a se transformar em algo mais, algo que o perturbava e o atraía na mesma medida. Ele passou a observá-la com outros olhos, notando detalhes que antes ignorava. O jeito como ela sorria sozinha ao ler um livro, como ficava horas desenhando a janela, ou como o som de sua risada parecia suavizar o ar pesado da mansão. Com o tempo, as noites em Whitmore Mansion começaram a mudar. Os jantares silenciosos e tensos deram lugar a conversas curtas, mas cada vez mais frequentes. Às vezes, Oliver a encontrava sentada perto da janela, desenhando a cidade sob o luar. E ele se sentava ao lado, sem dizer nada. O silêncio entre eles já não era frio, era confortável, familiar. Um tipo de silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Evelyn, por sua vez, também percebeu a mudança, especialmente no olhar dele. Um olhar que antes era feito de gelo. Agora começava a derreter. Ele já não a olhava com o mesmo distanciamento frio de antes. Havia algo diferente em seu olhar agora. Uma centelha suave, quase imperceptível, mas real. Evelyn não sabia definir o que era. Apenas sentia que a atenção dele deixara de ser uma obrigação e começava a parecer genuína. Mesmo assim, manteve suas defesas erguidas. Tinha medo de acreditar que aquele casamento pudesse significar algo mais do que um acordo temporário. Um jogo perigoso no qual não podia se dar ao luxo de perder. Certa noite, ao se cruzarem na biblioteca, Oliver rompeu o silêncio que há muito pairava entre eles. "Por que você faz todas essas coisas sem contar a ninguém?" perguntou ele, a voz calma, curiosa. Evelyn pousou o livro que segurava e sorriu de leve, um sorriso enigmático, quase divertido. "Porque eu não preciso de reconhecimento", respondeu com simplicidade. "Ajudar os outros me faz sentir que talvez eu não seja completamente inútil." Oliver a observou longamente. Algo dentro dele se moveu, algo que não sabia nomear. Pela primeira vez, via Evelyn além das manchetes, além da fama e dos escândalos. Ela não era a mulher fútil e inconsequente que todos diziam. Havia profundidade nela, feridas escondidas e uma solidão silenciosa, enterrada sob a máscara de autossuficiência. E, sem perceber, Oliver deixou de vê-la como um desafio a ser dominado. Ela se tornara um enigma que ele queria compreender. Uma mulher cuja beleza ia muito além da aparência. Estava nas camadas de sua alma, nas contradições que a tornavam tão humana. Foi então que ele entendeu. Talvez o casamento deles nunca tivesse sido tão simples quanto imaginara. Com o passar dos dias, algo começou a mudar, sutilmente, quase imperceptível. A relação que nascera de um contrato começou a se transformar.
Oliver passou a observar Evelyn com novos olhos. Percebeu que sua presença não trazia apenas confusão, mas vida. Antes dela, a mansão Whitmore era um monumento de silêncio e rotina, fria, impecável e sem alma. Agora, o som de risadas ocasionais, as discussões teimosas e até os olhares desafiadores dela pareciam preencher o espaço com algo que ele não sentia havia anos: emoção. Evelyn também começou a enxergá-lo de forma diferente. Ele não era tão impiedoso quanto aparentava. Mesmo mantendo certa distância, havia um cuidado silencioso nos gestos dele, uma preocupação discreta, mas sincera. Certa vez, quando uma multidão de jornalistas a cercou, lançando perguntas cruéis e flashes implacáveis, Oliver apareceu. Sem dizer uma palavra, tomou sua mão e a conduziu para fora, protegendo-a com firmeza, como se o mundo inteiro pudesse cair e ele ainda assim a manteria em segurança. As noites na mansão começaram a mudar. O que antes eram conversas frias e educadas virou algo mais íntimo, mais humano. Aos poucos, confidências começaram a surgir. Evelyn contou a ele sobre a mãe, uma mulher doce e carinhosa que morrera cedo, deixando-a sozinha nas mãos de um pai indiferente e de uma madrasta obcecada por riqueza. Pela primeira vez, Oliver também se abriu. Falou sobre Isabella, o amor que acreditara ser eterno, até ser destruído pela traição. Evelyn viu, nos olhos dele, a dor que ele nunca deixara transparecer. Um coração que, por trás da armadura do autocontrole, ainda sangrava em silêncio. Não foram grandes gestos que os aproximaram, nem promessas de amor. Foram as pequenas coisas. Os olhares trocados sem palavras, as conversas à meia luz, o simples conforto de saber que, naquela imensa casa, não estavam mais totalmente sozinhos. Oliver entrou na biblioteca e encontrou Evelyn completamente absorta em um livro de economia, algo que ele jamais teria imaginado ver. Sem perceber sua presença, ela murmurava para si mesma, pensativa. Por que ele não investe em projetos de habitação social? Seria uma jogada inteligente. Um leve sorriso se formou no rosto de Oliver. Aquilo o divertia e, ao mesmo tempo, o desconcertava. A mulher que ele acreditava se importar apenas com festas e compras estava ali, refletindo sobre economia e políticas públicas. Os jantares, antes cheios de tensão e silêncio, começaram a ganhar leveza. Evelyn parecia mais à vontade, brincava com o garfo, fazia comentários espirituosos sobre o chefe e, às vezes, gargalhava de forma tão espontânea que Oliver se pegava observando-a em vez de pensar no trabalho. As caminhadas pelo jardim se tornaram um ritual noturno. À luz do luar, Evelyn apontava flores, explicando seus significados: a esperança, o perdão, o amor silencioso. No início, Oliver apenas ouvia, em seu modo reservado. Mas com o tempo, passou a perceber que aquelas conversas simples lhe traziam uma paz que ele não sentia havia anos. Em uma dessas noites, uma chuva repentina os surpreendeu. Correram até a varanda, encharcados. O cabelo de Evelyn grudava em seu rosto, e ela ria, erguendo as mãos para sentir as gotas frias. Oliver a observava, um brilho diferente surgindo em seus olhos. "Não acha isso empolgante?" perguntou ela, rindo, os olhos vivos, azuis, cheios de travessura. Ele respondeu num tom baixo, quase para si mesmo: "Talvez seja a primeira vez que acho a chuva bonita." Evelyn o olhou surpresa, o coração acelerando diante daquela sinceridade tão rara. Esses pequenos momentos, quase imperceptíveis, começaram a uni-los de forma silenciosa. Evelyn baixava a guarda aos poucos, escutava Oliver com atenção e passou a entender o que se escondia por trás daquela calma impenetrável. Percebeu também como ele a protegia, discretamente, das críticas venenosas e dos olhares julgadores da sociedade. Para Oliver, o que começou como um acordo frio de negócios havia se transformado em algo impossível de quantificar. Ele passou a se importar, genuinamente,
Às vezes, bastava um simples sorriso dela para dissipar o peso de um dia inteiro. O amor entre eles não chegou com explosões ou declarações dramáticas. Veio devagar, disfarçado em conversas tardias, olhares trocados por acaso e silêncios compartilhados sob o luar, onde as palavras eram desnecessárias. Evelyn Carter e Oliver Whitmore, dois estranhos marcados por feridas do passado, estavam se tornando algo que nenhum dos dois imaginava, indispensáveis um ao outro. Mas a tranquilidade recém-descoberta logo seria ameaçada. Forças ocultas, há muito em silêncio, começavam a se mover. Em uma tarde suave e ensolarada, Evelyn descansava em uma poltrona próxima à janela da imensa sala de estar. Uma cigarrilha pendia preguiçosamente entre seus dedos. A fumaça subia em redemoinhos frágeis, formando desenhos no ar que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Seu olhar vagava pelas ruas movimentadas de Londres, distante, indiferente, quase melancólico. Foi então que o som firme de saltos ecoou sobre o piso de madeira. Evelyn nem precisou virar o rosto para reconhecer. Sua madrasta havia chegado. Carregava um envelope grosso nas mãos perfeitamente manicuradas. Colocou-o sobre a mesa com um sorriso que Evelyn conhecia bem demais. Aquele sorriso que sempre precedia o veneno. Nos olhos dela brilhava algo frio e calculado. Malícia. E ao fundo, o vento soprou pelas janelas abertas, como se até a casa pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Evelyn, você realmente acha que esse casamento tem algo a ver com amor? A voz da madrasta era suave, quase um sussurro, mas afiada o bastante para cortar a fachada fria de Evelyn. Evelyn soltou uma nuvem de fumaça, os olhos verdes faiscando com um brilho de desdém calculado. Cruzou as pernas com elegância, o gesto lento, preguiçoso, como se nada daquilo a afetasse. Lá vem mais uma palestra, murmurou, o tom carregado de tédio. Seja breve, tenho um compromisso importante. A madrasta não se abalou. Com graça ensaiada, puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, exibindo um falso ar de empatia. Um leve sorriso curvou seus lábios quando deslizou um envelope pela mesa em direção a Evelyn. Só quero que veja a verdade, querida. Não se deixe enganar por ilusões vazias. Evelyn lançou um olhar indiferente ao envelope e soltou uma risada curta, irônica. Tocou a ponta do cigarro no cristal da taça de vinho quase vazia. Deixe-me adivinhar. O que tem aí dentro? Um contrato? Uma carta de chantagem? Ou talvez fotos comprometedoras? A voz soava provocante, mas por dentro um leve desconforto começava a despontar. Uma sensação que ela não queria admitir. A madrasta manteve-se em silêncio, o mesmo sorriso enervante no rosto. O silêncio era tão denso que pareceu pressionar o ar entre elas. O peito de Evelyn começou a arder, e por instinto, ela pegou o envelope e despejou o conteúdo sobre a mesa, sem cerimônia. As fotos deslizaram pelo tampo de vidro, e o mundo, por um instante, parou. A expressão de Evelyn congelou. Ali estavam Oliver e Isabella, sentados juntos em um restaurante sofisticado. A cumplicidade entre os dois saltava aos olhos. Ele inclinado em sua direção, ela com a cabeça repousada em seu ombro, os dedos roçando o pulso dele, de um jeito íntimo, quase carinhoso. O coração de Evelyn se contraiu com força. Pegou uma das fotos, examinando cada detalhe com atenção desesperada, procurando, implorando, por algo que provasse que aquilo era um mal-entendido. Mas a verdade estava ali, cruel, nítida. Os dedos dela se fecharam em torno da fotografia. O papel se amarrou sob a pressão. E por um breve instante, a máscara de indiferença que ela tanto se orgulhava de sustentar começou a rachar. Ela havia acreditado, mesmo que só um pouco, que Oliver começava a se importar. Agora, tudo aquilo parecia uma piada amarga. A madrasta deu de ombros, a voz impregnada de falsa compaixão. Oliver nunca foi realmente seu, Evelyn. Você é só uma distração temporária.
Se for inteligente, vai saber o que fazer. Evelyn recostou-se na cadeira, inclinando a cabeça de lado, o olhar faiscando com desafio. E o que você sugere, mãezinha? Que eu chore, que fuja. Sinto muito, mas não sou esse tipo de mulher. Forçou um sorriso, mas o som saiu fraco, trêmulo. A madrasta soltou uma risadinha leve e se levantou. Passou uma mão no ombro de Evelyn, um gesto condescendente, quase insultuoso. Faça o que quiser, querida. Só não se torne patética. Com isso, virou-se e saiu, deixando para trás apenas um rastro do seu perfume caro. Evelyn ficou imóvel. O silêncio do cômodo era ensurdecedor. O olhar dela caiu sobre as fotografias espalhadas. A indiferença cuidadosamente construída começou a ruir. Seus dedos tremiam quando tocaram a imagem de Oliver, olhando para Isabela com uma ternura que ela nunca vira dirigida a si. E pela primeira vez em muito tempo, Evelyn sentiu o gosto amargo da dúvida, misturado à dor de quem percebe que o coração, mesmo protegido, ainda pode sangrar. Ela nunca tinha visto aquele olhar, e pior, agora sabia que era dirigido a ela. Nos últimos dias, Oliver vinha distante. Noites inteiras no escritório, jantares esquecidos, chamadas ignoradas. Evelyn se convencia de que era apenas o trabalho, que ele continuava sendo o mesmo homem frio e reservado de sempre. Mas de repente tudo fazia sentido. As ausências, o silêncio, as desculpas mecânicas. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Evelyn Carter, a mulher livre, rebelde, que dizia nunca se apaixonar, havia cometido o erro mais tolo de todos: acreditar no amor. Balançou a cabeça, servindo-se de mais uma taça de vinho. Engoliu o líquido de uma vez, sentindo o gosto amargo que nem de longe apagava a dor no peito. Mas não havia bebida suficiente no mundo capaz de apagar a imagem que agora queimava em sua mente. Oliver e Isabela, juntos. Levantou-se bruscamente, afastando as pesadas cortinas. Do lado de fora, Londres brilhava em milhões de luzes, uma cidade viva, pulsante, indiferente à dor de quem a observava. Tudo seguia em frente. Tudo, exceto ela. Sentia-se presa, como se estivesse parada em um cruzamento sem placas, sem direção. O coração acelerava, a respiração entrecortada. Ela sabia que precisava escolher. Mas será que ainda tinha força para ir embora? Pegou o celular. O nome Oliver cintilava na tela. Os dedos tremiam. Por um instante quase ligou. Quase. Mas logo soltou um suspiro cansado, cheio de amargura, e jogou o aparelho no sofá. Se ele realmente se importava, que provasse. Quanto a ela, talvez fosse hora de partir. Como uma tempestade, selvagem, imprevisível e impossível de ser domada. Enquanto Evelyn lutava contra o caos dentro de si, Oliver enfrentava uma ameaça muito mais concreta. Isabela não havia voltado apenas para reabrir feridas antigas. Ela queria destruí-lo por completo. Numa noite tensa, o relógio marcava quase meia-noite quando Isabela surgiu em seu escritório sem ser anunciada. O salto alto ecoou no piso de mármore, cada passo carregando a frieza de um predador. Precisamos conversar, Alex. Ela se sentou sem ser convidada, empurrando uma pasta espessa sobre a mesa. Se você não quiser ver sua empresa ruir, já sabe o que tem de fazer. Oliver abriu o documento, o olhar inexpressivo, mas os músculos do maxilar travados. À medida que lia, a gravidade da situação se revelava. Isabela havia manipulado acionistas, atraído investidores-chave para o seu lado e criado uma crise financeira capaz de derrubar a Whitmore Enterprises. Mas o verdadeiro golpe veio nas últimas palavras dela. E se você não quiser que sua adorável esposa sofra um acidente, sugiro que pense com cuidado. A voz de Isabela era pura serpente, doce por fora, venenosa por dentro. Oliver cerrou os punhos, tentando conter a raiva. Sabia que Isabela nunca ameaçava em vão. E os rumores já começavam a circular.
Um dos principais investidores havia retirado o capital, mergulhando a empresa no caos. Relatórios em vermelho, ações despencando, reuniões de emergência que se arrastavam madrugada dentro. Oliver Whitmore, o homem que sempre tivera o controle absoluto, agora se via diante do impensável. Escolher entre salvar seu império ou proteger a mulher que, contra todas as probabilidades, havia conquistado seu coração. Oliver praticamente morava em seu escritório. Lutava dia e noite para manter de pé o império que sua família havia construído com tanto esforço. As noites sem sono tornaram-se rotina, e o peso da responsabilidade o esmagava como nunca antes. Mesmo tentando proteger Evelyn do caos que o cercava, o distanciamento entre os dois era impossível de ignorar. As longas ausências, as ligações tarde da noite, o cansaço visível em seu rosto, tudo isso alimentava as dúvidas que já cresciam dentro dela. A cada dia, as palavras venenosas de sua madrasta pareciam mais plausíveis. Oliver estava mais frio, mais distante. Os jantares silenciosos na imensa mansão faziam Evelyn se sentir um acessório, uma figura bonita, mas sem importância. E se afinal sua madrasta estivesse certa? E se ela fosse apenas um brinquedo passageiro no grande jogo de Oliver Whitmore? Em uma tarde nublada, tentando escapar das próprias incertezas, Evelyn entrou em um café à beira da estrada. Pediu um café e ficou observando distraidamente o movimento lá fora, perdida em pensamentos. Foi então que ouviu, por acaso, vozes na mesa ao lado. Um grupo de funcionários da Whitmore conversava em tom baixo, mas tenso. Falavam sobre a situação da empresa, sobre o risco de falência iminente, sobre a luta desesperada de Oliver para conseguir novos investidores. O coração de Evelyn disparou quando um deles murmurou: "Se não conseguirmos um novo aporte em uma semana, estamos todos sem emprego." As palavras ecoaram em sua mente, repetindo-se como um tambor insistente. Ela ficou imóvel, o som da cidade se dissolvendo ao redor, até restar apenas o zumbido distante da verdade que acabara de atingir seu peito. Oliver não estava distante porque havia se cansado dela. Não era frieza, era luta. Ele estava travando uma guerra silenciosa, não por orgulho, mas por todos os que dependiam dele. Uma onda de culpa a invadiu, apertando-lhe o peito como uma corrente de ferro. Ela havia se deixado consumir pelas próprias inseguranças, julgando-o injustamente. Cada noite em claro, cada olhar cansado, cada silêncio que ela interpretara como indiferença, tudo fazia sentido agora. Oliver não a ignorava. Ele estava exausto, lutando sozinho contra um inimigo invisível. Evelyn sentiu as mãos tremerem. Segurou a borda da cadeira, tentando conter a enxurrada de emoções que a dominava. Por tanto tempo acreditara ser a pessoa mais solitária do mundo. Mas naquele instante, entendeu que a solidão de Oliver era ainda mais profunda. A dele era a solidão de quem carrega o peso de um império, de quem vive para corresponder às expectativas de todos e nunca às próprias. Respirando fundo, Evelyn sentiu algo mudar dentro de si. Não podia mais ficar parada, assistindo de longe. Não por culpa, mas por algo mais forte, mais sincero. Ela se importava, de forma inevitável, profunda e real. O homem que um dia ela jurou desprezar havia, sem que percebesse, encontrado um espaço em seu coração. E naquele instante Evelyn soube exatamente o que precisava fazer. Era a hora de provar, para o mundo, e principalmente para si mesma, que ela não era apenas uma socialite fútil e inconsequente. Era a hora de mostrar que por trás dos vestidos caros e dos olhares desafiadores havia uma mulher capaz de lutar, por algo e por alguém, que finalmente valia a pena. Evelyn tomou uma decisão que nem ela mesma imaginava ser capaz de tomar. Usaria a herança deixada por sua mãe, uma fortuna intocável que sempre guardara como lembrança do amor e da segurança que perdera, para salvar a empresa de Oliver. Não porque ele precisasse de sua ajuda, mas porque, pela primeira vez, ela queria ser a força silenciosa por trás dele.
Assim como, em muitos momentos, ele havia sido a dela sem que ela percebesse. Com um novo brilho nos olhos, Evelyn saiu do café. O ar frio de Londres cortava o rosto, mas ela seguia firme, decidida. Todas as dúvidas e medos que antes a atormentavam haviam desaparecido. Restava apenas um propósito: ficar ao lado de Oliver e enfrentar o mundo, juntos. Sem perder tempo, voltou à mansão Whitmore e seguiu direto ao escritório. Abriu o cofre, espalhou sobre a mesa os documentos financeiros e os extratos antigos. As cifras refletiam não apenas poder, mas lembranças, o amor da mãe, a infância protegida, a vida que ela havia deixado para trás. E pela primeira vez, ela viu naquele dinheiro algo mais, um instrumento de recomeço. Pegou o telefone. A voz, calma e firme, não deixava espaço para hesitação. Quero transferir uma parte significativa da minha herança para a Whitmore Group. Preciso que isso seja feito imediatamente, sem atrasos. Do outro lado da linha, o advogado hesitou, surpreso. Evelyn Carter, a mulher conhecida pelas festas, viagens e gastos extravagantes, agora falava com a frieza de uma executiva experiente. Ela sorriu levemente diante do silêncio dele. Isto não é um impulso. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Naquela mesma noite, a transação foi concluída. Evelyn não contou a Oliver. Sabia que ele jamais aceitaria sua ajuda. Por orgulho, por costume, talvez por medo, mas ela não precisava de sua aprovação. Aquilo não era sobre provar nada. Era sobre estar lá, mesmo que ele nunca soubesse. De pé diante da janela, observando as luzes distantes da cidade, ela permitiu-se um pequeno sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo que realmente importava, não apenas por ele, mas por eles. Na manhã seguinte, o rumor se espalhou pelos corredores do Whitmore Group como fogo em pólvora seca. Um investimento colossal, repentino e anônimo, havia sido injetado no projeto mais crítico da empresa. Na sala do conselho, Oliver ouvia os comentários dos acionistas com a expressão controlada, mas o olhar, por um breve instante, denunciou surpresa. Realmente superou as expectativas, Oliver, comentou um dos diretores mais antigos, batendo palmas de leve. Não achei que conseguiria um aporte desse tamanho tão rápido. Oliver permaneceu em silêncio, as mãos cerradas sob a mesa. Seu cérebro trabalhava a mil. Ele sabia que não havia conseguido nenhum novo investidor. Aquela quantia não viera do nada. Mas fosse quem fosse o misterioso benfeitor, o fato era inegável. O dinheiro chegara na hora exata. Os projetos retomaram força, os acionistas voltaram a confiar e as ações começaram a se recuperar lentamente. O Império Whitmore, que por um fio não havia desabado, começava a respirar novamente. Do lado de fora, entre as luzes da cidade, Evelyn Carter observava tudo de longe, invisível, mas presente. E pela primeira vez, o destino parecia inclinar-se a favor deles. Oliver ficou com uma única pergunta martelando na mente. Quem estava por trás daquele misterioso investimento? Durante dias, vasculhou cada registro financeiro, contatou possíveis parceiros, revisou contratos e transações. Mas nenhuma pista surgiu. A única informação deixada para trás era uma simples assinatura. E Carter. Ele franziu o senho, confuso. Não pode ser. Evelyn. Em sua visão, ela ainda era aquela socialite imprevisível e desinteressada em negócios, alguém que preferia champanhe e sarcasmo a planilhas e investimentos. Mas no fundo, uma dúvida começou a se insinuar, persistente como uma voz sussurrando no escuro. E se for ela? Enquanto isso, Isabella ardia em raiva. Seu plano de arruinar Oliver havia fracassado miseravelmente, e tudo por causa de Evelyn. Ela havia subestimado a mulher que tanto desprezava. Um erro caro. Mas o golpe mais doloroso foi outro. Oliver, não. Havia abandonado sua esposa. Aquilo feriu seu orgulho mais do que qualquer derrota. Cega de fúria, Isabella decidiu agir de forma mais drástica.
Era tarde da noite quando Evelyn deixou um evento de caridade. A chuva fina refletia as luzes da cidade sobre o asfalto molhado. No caminho de volta à mansão Whitmore, ela dirigia sozinha, o som suave da música preenchendo o silêncio. De repente, um farol ofuscante, um caminhão, surgiu do nada, invadindo sua pista a toda velocidade. Evelyn não teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O carro girou violentamente, o som de metal retorcido misturando-se a vidros estilhaçados. O mundo virou de cabeça para baixo. O sangue escorreu por sua têmpora pálida, e antes que a escuridão a envolvesse, apenas uma imagem lhe veio à mente. O sorriso de Oliver. No hospital, Oliver estava sentado ao lado dela. O homem que o mundo via como inabalável agora parecia quebrado. O rosto de Evelyn estava pálido, quase translúcido. Um corte profundo marcava sua testa. Uma ferida cruel sobre a pele que ele tantas vezes fingira não admirar. Oliver segurou a mão dela, a voz trêmula, engasgada de emoção. O que você fez consigo mesma, Evelyn? Nos últimos dias, havia se deixado consumir por números, relatórios e negociações, lutando contra a crise financeira que Isabela havia criado. Mas ali, diante do corpo imóvel da esposa, percebeu o que realmente importava. De que valia um império, se o coração dele estava ali, inconsciente entre fios e máquinas? A porta se abriu suavemente. George, seu assistente, entrou com uma pasta volumosa nas mãos, o semblante tenso. Sr. Whitmore, há algo que o senhor precisa ver. Oliver pegou os papéis e começou a folheá-los. De repente parou. O sangue gelou em suas veias quando leu o nome no topo do relatório. Evelyn Carter. Respirou fundo, incrédulo. Revisou cada transação, cada número, cada assinatura. Não havia erro. Isso não pode ser, murmurou. George deu um passo à frente, a voz cautelosa. A senhora Whitmore fez o investimento por meio de um fundo anônimo. Ela não queria que o senhor soubesse. As mãos de Oliver tremiam. Cada documento, cada linha, confirmava a verdade. Evelyn havia salvado a empresa. Sozinha, sem alarde, sem buscar mérito, sem pedir nada em troca. A onda de emoção o atingiu com força devastadora. Culpa, dor e um amor que ele já não conseguia negar. Com os olhos marejados, Oliver tocou suavemente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre sua testa enfaixada. Sua voz saiu num sussurro rouca, carregada de arrependimento e ternura. Por que você fez isso por mim? Sem dizer uma palavra. Silêncio. Apenas o som constante das máquinas. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da própria cegueira. Evelyn, eu fui tão cego. Naquele momento, Oliver percebeu o que nunca havia entendido antes, que o verdadeiro coração do Império Whitmore não batia em cofres nem em contratos. Batia ali, ao seu lado, fraco, mas ainda vivo. Evelyn, eu não percebi. Você sempre esteve lá, sussurrou Oliver, a voz rouca, quase quebrada. Todas as muralhas que ele havia construído em torno de si, todos os sentimentos que enterrou para parecer inabalável, estavam prestes a desmoronar. Tinha passado tanto tempo lutando contra Isabela, tão obcecado em salvar sua empresa, que não percebeu quem realmente importava. Agora, diante da figura frágil de Evelyn, pálida e imóvel sobre o leito do hospital, sentiu uma dor que não sabia nomear. Ele a havia deixado sozinha, perdida em dúvidas, sufocada por inseguranças, enquanto ela o protegia, silenciosa, à sua maneira. Evelyn, me perdoa. Por favor, acorda. Ele se inclinou e depositou um beijo suave na mão fria dela. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Apenas o som dos monitores preenchendo o silêncio. Mas Oliver sabia, com uma certeza feroz, que não a perderia. Não agora, não depois de tudo. A partir daquele momento, ele jurou.
Protegeria e valorizaria Evelyn com tudo o que tinha. Sentado ao lado da cama, observando-a inconsciente, algo mudou dentro dele. A dor deu lugar a um fogo de fúria e propósito. Aquilo, não, fora um acidente. Isabela podia ter sido muitas coisas, mas inocente não era uma delas. E dessa vez, ela havia ultrapassado todos os limites. George, disse Oliver, a voz fria como aço, quero uma investigação completa sobre o acidente da Evelyn. Revise todas as câmeras de tráfego. Procure qualquer irregularidade. Preciso saber quem ousou fazer isso. George assentiu sem hesitar. Sabia que Oliver não falava por impulso. Em menos de 24 horas, as respostas começaram a surgir. Uma câmera de segurança, instalada discretamente em uma rua próxima ao local da batida, capturara algo decisivo. Um carro preto seguindo o veículo de Evelyn minutos antes do acidente. A placa foi rastreada rapidamente, e o nome no contrato de locação fez o sangue de Oliver gelar. Isabella Grayson. O maxilar dele travou. Os olhos, antes frios, agora ardiam de pura fúria. Dessa vez ela foi longe demais, murmurou, e eu vou fazê-la pagar. Com provas sólidas, testemunhos e o vídeo em mãos, Oliver acionou imediatamente seu time jurídico e a polícia. Não haveria acordos, não haveria piedade. Na manhã seguinte, enquanto Isabela tomava café em um hotel de luxo, cercada por sua falsa elegância, a porta se abriu com violência. Vários policiais entraram, e o choque em seu rosto foi instantâneo. Mas o verdadeiro golpe veio quando ela o viu. Oliver, de pé ao lado dos oficiais, o olhar gélido, o semblante implacável. Você realmente achou que eu não descobriria a verdade? Disse ele, a voz cortante como uma lâmina. Isabela tentou disfarçar, forçando um sorriso de inocência. Oliver, o que é isso? Eu não entendo. Mas era tarde demais. Um dos oficiais se adiantou, lendo o mandado com voz firme. Isabella Grayson, você está presa por tentativa de homicídio e conspiração para causar lesões graves. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo o que disser poderá ser usado contra você em tribunal. O mundo de Isabela desabou ali, diante de todos. Enquanto era algemada, Oliver permaneceu imóvel, observando, não com ódio, mas com algo mais profundo. A decisão de nunca mais permitir que o passado ferisse o que ele agora finalmente entendia ser o amor de sua vida. Isabela gritou, lutando em vão enquanto os policiais prendiam suas mãos com algemas frias. O desespero e a raiva se misturavam em seus olhos quando ela se virou para Oliver, a voz trêmula de incredulidade e fúria. Você não pode fazer isso comigo. Nós nos amávamos, Alex. Oliver deu um passo à frente, aproximando-se dela com um olhar firme e gélido. Amor? Ele repetiu com um leve deboche. Eu já te amei um dia, mas esse amor morreu no instante em que você me traiu. Agora, tudo o que resta é uma criminosa patética. As palavras cortaram o ar como lâminas. Isabela tentou se soltar, gritando o nome dele uma última vez antes de ser levada pelos policiais. O som das algemas se fechando ecoou pelo corredor, um fim amargo para quem havia tentado destruir tudo. Oliver permaneceu imóvel, o coração pesado. Sabia que a batalha ainda não havia terminado completamente, mas ao menos quem havia machucado Evelyn enfrentaria as consequências. Logo após garantir que Isabela seria julgada pela lei, Oliver voltou direto ao hospital. O ar estava silencioso, apenas o som constante dos monitores preenchia o quarto. Ele se sentou ao lado da cama de Evelyn, pegou a mão dela com delicadeza e murmurou. Você consegue me ouvir, Evelyn? Eu encontrei quem estava por trás de tudo. Você está segura agora. A voz dele era suave, mas carregada de dor e ternura. Naquele instante, Oliver percebeu o quanto a amava, muito mais do que jamais admitira para si mesmo. Ela havia feito tanto por ele, e ele a deixara enfrentar o perigo sozinha. Uma única lágrima escorreu por seu rosto. Me perdoa, Evelyn. Por favor, acorda.
Me dá uma chance de consertar tudo. Na manhã seguinte, o primeiro raio de sol atravessou a janela do hospital, banhando o quarto com uma luz suave e dourada. Oliver ainda estava ali, exausto, mas firme. Sua mão ainda entrelaçada à dela, sentindo o fraco, mas constante pulsar de vida sob a pele fria. De repente, os dedos de Evelyn se moveram levemente. As pálpebras tremularam e se abriram devagar. Os olhos dela encontraram o olhar dele, preocupado, terno, cheio de amor contido. O tempo pareceu parar. Com a voz fraca, quase um sussurro, ela murmurou: "Você está aqui." Oliver prendeu a respiração, o coração disparando ao ouvir aquela voz que temia nunca mais escutar. As lágrimas ardiam, mas ele respirou fundo e respondeu com firmeza: "Estou, e vou estar, sempre." Evelyn tentou sorrir, os lábios trêmulos. Fechou os olhos por um instante, sentindo o calor da mão dele, o conforto da presença que havia desejado durante todo o tempo em que esteve entre a vida e a morte. "Você já sabe, não é?" Ela sussurrou, o olhar triste, mas finalmente livre do medo. Oliver assentiu, a voz rouca, embargada de emoção. "Eu sei. Fui eu quem devia ter visto que foi você quem salvou a empresa. Você esteve ao meu lado quando eu era cego demais para enxergar." Evelyn sorriu de leve, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. "Eu só queria ajudar, porque sabia que se eu dissesse você nunca aceitaria." Oliver apertou a mão dela com força, o peito tomado por arrependimento e amor. "Eu estava errado, Evelyn. Fui tolo por não confiar em você, por te deixar carregar tudo sozinha. Me perdoa por ter te feito sofrer tanto." Ela o encarou, e nos olhos dele viu a verdade. Viu o homem por trás da arrogância, do controle, da distância. Viu o arrependimento e o amor. "Sabe", disse ela com um sorriso fraco, "eu cheguei a pensar em te deixar. Achei que seria o melhor para nós, mas no fundo eu não consegui. Porque eu te amo, Oliver." As palavras o atingiram como um golpe doce e devastador. Ele não conseguiu mais conter as lágrimas. Inclinou-se, encostando os lábios na testa dela num beijo terno, reverente. "Eu também te amo, Evelyn. Há muito tempo. Só me faltava coragem para admitir." Ela sorriu, os olhos brilhando sob a luz suave da manhã. Toda a dor, as dúvidas, as mágoas pareciam se dissolver naquele instante. Eles haviam passado por mentiras, perdas e corações partidos, mas o que importava agora era o que restava entre eles. Um amor verdadeiro, renascido das cinzas. Meses depois, Evelyn já estava completamente recuperada. Oliver nunca mais se afastou dela, nem por um único instante. A cada amanhecer, o amor entre eles crescia mais forte, agora sem segredos, sem distância, sem barreiras. Naquela noite especial, Evelyn subiu ao palco de um grande evento beneficente, algo que vinha organizando em silêncio há meses. Estava deslumbrante. O vestido elegante realçava sua postura firme e graciosa. Já não era a garota rebelde e impulsiva de outrora, mas uma mulher completa, decidida, confiante e dona do próprio destino. Quando os refletores se voltaram para ela, seus olhos, quase por instinto, buscaram entre a multidão uma única pessoa. E lá estava ele, Oliver, parado discretamente no canto do salão, observando-a com um orgulho que dispensava palavras. O leve sorriso em seus lábios dizia tudo. Seu olhar estava repleto de amor, admiração e uma ternura silenciosa que apenas eles entendiam. Evelyn respirou fundo, aproximou-se do microfone e, com a voz firme e serena, declarou: "Eu já fui uma garota perdida, sem saber meu lugar no mundo. Mas aprendi que o amor, a confiança e a compaixão são o que realmente dão sentido à vida." Do público, Oliver inclinou levemente a cabeça, o peito tomado por uma emoção que quase o sufocava. Naquele momento ele percebeu: não havia encontrado apenas uma esposa.
Encontrara uma parceira, uma igual, o amor da sua vida. Mais tarde, sob um céu londrino coberto de estrelas, Oliver conduziu Evelyn até o pequeno jardim atrás da mansão Whitmore. Luzes douradas pendiam entre as roseiras, lançando um brilho suave sobre as pétalas em flor. O ar trazia o perfume doce da noite e algo mais, uma promessa silenciosa. Evelyn ficou ali, o vento brincando com seus cabelos, os olhos ainda marcados pelas batalhas que enfrentara. Oliver a observou em silêncio, o coração cheio de amor e arrependimento. Evelyn, começou ele, a voz baixa, porém carregada de sinceridade. Ela se virou, surpresa, seus olhos azuis buscando respostas. Um dia eu te pedi em casamento, mas pelos motivos errados. Continuou Oliver, dando um passo à frente. Hoje quero pedir de novo, mas desta vez, pelo único motivo que realmente importa. Ele então ajoelhou-se lentamente, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo vermelho. Ao abri-la, um anel de diamante brilhou sob a luz do luar. Simples, elegante, mas carregado de significado. Toda a frieza, os contratos e as obrigações do passado haviam desaparecido. Nos olhos de Oliver restava apenas uma coisa: amor puro, genuíno, incondicional. Evelyn Carter, você pode me perdoar? Oliver disse, a voz embargada, o olhar fixo nela com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Me dê mais uma chance. Eu te amo, não por causa de uma aposta, nem por dever. Eu te amo pelo que você é. Você mudou a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Quero estar com você, te amar e te proteger pelo resto da minha vida. Evelyn ficou imóvel, o coração acelerado, a respiração presa na garganta. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas dessa vez não eram de dor, eram de felicidade. Ela havia suportado tanto, desconfianças, feridas, desencontros, mas naquele instante, nas palavras sinceras de Oliver, ela sentiu a verdade pulsar, pura, intensa e real. Um sorriso suave se formou em seus lábios, carregado de emoção e ternura. Devagar, ela estendeu a mão, a voz baixa, mas firme. Eu aceito, Oliver. Vamos recomeçar, com um amor de verdade. O alívio invadiu o rosto dele, dissipando qualquer sombra do passado. Um sorriso radiante iluminou sua expressão, enquanto ele deslizava o anel no dedo de Evelyn. Em seguida, a envolveu em um abraço apertado, como se naquele gesto silencioso fizesse a promessa de nunca mais deixá-la ir. Obrigado, Evelyn. Obrigado por me dar outra chance, sussurrou, a voz trêmula, carregada de emoção. Evelyn repousou a cabeça contra o peito dele, os olhos fechados, sentindo o batimento firme e reconfortante de seu coração. Aquele som, estável, sincero, cheio de vida, era o lar que ela havia procurado por tanto tempo. Vamos enfrentar tudo juntos, murmurou ela. Sob o céu estrelado, seus lábios se encontraram em um beijo terno e cheio de promessas. Um novo começo, sem fingimentos, sem dúvidas, apenas amor genuíno e esperança no futuro. A história deles é a prova de que o amor verdadeiro não é um jogo, nem uma posse, mas sim compreensão, entrega e companheirismo. Não importa o passado, sempre há uma nova chance de recomeçar, de lutar e de encontrar a felicidade, desde que se tenha coragem de amar de verdade e valorizar quem está ao nosso lado. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário abaixo e conte o que mais te emocionou.